Olá, boa noite. Hoje o 3-1 discute a violência que atinge os jovens negros no país. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas a cada ano no Brasil. Por trás dessas mortes existe um forte viés de cor e condição social. De cada 10 brasileiros que perdem a vida por causa da violência, 7 deles são negros. Por que os jovens negros continuam sendo as maiores vítimas? Como articular as ações entre governo e sociedade e melhorar estas estatísticas? O que fazer para garantir mais oportunidades de inclusão à juventude negra? Para discutir o assunto, nós convidamos Ivair Augusto Alves, coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, Fernanda Papa, coordenadora do Plano Juventude Viva da Secretaria Nacional da Juventude, e Max Maciel, coordenador da Rede Urbana de Ações Socioculturais Ruas. Mas antes de iniciarmos o nosso debate, vamos assistir a uma breve reportagem sobre o assunto. Os assassinatos têm cor? Para as estatísticas, sim. O Mapa da Violência, pesquisa publicada em 2012, revelou que as principais vítimas de homicídios no país são negros, entre 15 e 29 anos. A pesquisa, elaborada pelo sociólogo Júlio Jacobo, mostrou uma realidade que os moradores das áreas periféricas das grandes capitais já sabem. A violência é crescente em relação à população negra. Em 2002, 27 mil foram assassinados. 8 anos depois, a triste estatística pulou para 35 mil mortes. O homicídio de uma pessoa de classe média alta, conhecida, etc., vai dar repercussão na mídia, criando insegurança, ou sequestro, o que for. Se é com um menino da favela, etc., a mídia não noticia. Aparece como um dado estatístico, então ninguém vê. Em contrapartida, o estudo demonstrou que neste período de 8 anos, o número de jovens brancos vitimados vem diminuindo. Em 2002, eram 40 mortes para cada 100 mil habitantes. Em 2010, este índice baixou para 28. Ninguém está livre da possibilidade de uma morte violenta. Porém, ser adolescente e ser negro potencializa este risco. A chance de alguém com essas duas características ser vítima de um homicídio é 3,7 vezes maior do que a de um jovem branco. Para os pesquisadores, os homicídios são objetos de estatísticas. Para seu Antônio Souza, que teve 2 filhos assassinados, um por arma de fogo e outro a facadas, as mortes significam uma dor eterna. Ambos foram vítimas da violência em cidades satélites do Distrito Federal, quando ainda tinham uma vida inteira pela frente. Deu 3 facadas, uma no tórax, uma no peito e outra debaixo da costela. E quantos anos tinha seu filho? 27 anos e 28 anos incompleto, faltava 2 meses para fazer 28 anos. 35 dias de diferença de um para o outro. O Romo, filho mais velho, professor, o cara deu 2 tiros nas costas dele. Só levou a vida do meu filho. Não levou mais nada. Não levou mais nada, só a vida dele. Fiquei com vontade de vender minha casa, perdi assim o modo da razão até de viver. Porque foi 2 filhos, 2 trabalhadores, 2 pais de família, 2 membros meus. O governo vem trabalhando para que tantas mortes não tenham sido em vão. O programa Juventude Viva, focado principalmente em regiões mais pobres, passou a ser uma das prioridades da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. E esse programa procura dar um conjunto de serviços a essa comunidade onde esses jovens eles residem, não é? Dotar essa comunidade de infraestrutura, fornecer oportunidade de trabalho, de estudo, de ocupação para esses jovens. Numa pesquisa divulgada pelo IPEA em 2013, 60% dos negros entrevistados disseram não acreditar na polícia nem levar queixas às autoridades policiais por medo de alguma represália. O mesmo relatório mostrou que em estados como Alagoas, Espírito Santo e Paraíba, a expectativa de vida dos homens negros já baixou 6, 5 e 4 anos, justamente por causa da grande quantidade de homicídios. Bom, certamente essa violência toda tem origem já do período da abolição da escravatura no Brasil.
né? Foi um processo errado, né? Não houve um planejamento. Então, eu queria começar discutindo essa questão da origem do preconceito no Brasil, para a gente poder depois discutir o que deve ser feito para resolver esse problema da violência com relação aos negros. Eu queria começar com o professor Ivair. Professor, o senhor acha que a abolição foi o início do problema do preconceito, quer dizer, ampliou esse preconceito racial? Eu acho que eu não diria que seria a origem, mas acho que todo o processo de escravidão foi a origem disso. E não foi só na abolição. Essa herança que a gente teve de 3 séculos e meio de escravidão então, representam muito hoje no nosso dia a dia. E não foi só aquele momento, né? Ou seja, esse acúmulo que a gente teve da exploração da força de trabalho da população negra daquela maneira violenta e a forma como o Estado foi constituído, né? Como as forças policiais foram constituídas, identificando na população negra um adversário, alguém a ser perseguido, isso é desde o século XIX. Então, além desses 3 séculos e meio do processo, o próprio Estado brasileiro, a própria polícia brasileira, quando você vê a história da polícia de São Paulo, a polícia do Rio de Janeiro, ela é uma história em que o principal suspeito sempre foi a população negra. Quando você vê a criação da legislação contra a vadiagem, quem é que estava sendo olhado? Também era a população negra. Então, não só a escravidão, o processo, a maneira como o Estado brasileiro foi criado, a maneira como a legislação foi criada para poder controlar essa massa de trabalhadores que surgia desse processo, foi toda ela para excluir a população negra. Uma coisa que chama muito a minha atenção, e certamente de muitos estudiosos, é a questão da falta de uma percepção dentro das escolas, no ensino das crianças já. Falta essa base para mostrar o genocídio que houve no Brasil com relação aos negros. Por que isso ocorre? Por que não se conta nas escolas do país o que de fato aconteceu, como esses negros foram mortos e perseguidos no país, ou seja, um número talvez maior de mortes do que o que ocorreu contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Alguém de vocês pode falar um pouco sobre isso? Olha, essa questão ligada à educação, a gente tem nos últimos 10 anos, esse ano se comemorou os primeiros 10 anos da Lei 10.639, que é uma conquista importante do movimento negro, né, que institui a obrigatoriedade de ensino da história da África e cultura africana em todas as escolas do país. Né, essa é uma ação muito importante, né, porque a gente sabe que o racismo está na nossa sociedade, como o professor bem colocou, a gente traz isso nas nossas veias, está na cultura brasileira discriminar a pessoa negra. A gente sabe que, historicamente, o corpo negro foi permitido que sofresse mais violência. Isso se perpetua até hoje, tendo a nossa juventude negra como a maior exposta à violência letal no país. O ambiente da escola também reproduz o racismo. O racismo nas instituições é isso, né? Não tratar de maneira igual um cidadão, uma cidadã que está lá recebendo um direito que é um direito humano e não consegue permanecer muitas vezes nesse ambiente porque sofre discriminação racial por causa da sua cor, da sua origem. E tem essa violência, ela não é só física, como ela é simbólica, né? Ela compromete projetos de vida, ela compromete sonhos de pessoas que deveriam ter o acesso à educação garantido de maneira igual. Aliás, né? Então, a gente vê isso no dia a dia, né, Fernanda? Você que é jornalista também, na cobertura feita pela grande imprensa. Né? Quer dizer, quando um branco é assassinado ou morto, há uma comoção quase que nacional. E quando uma criança ou uma pessoa negra é morta no país, passa desapercebido e vira um número. Né? E eu acho até que o Max deve ter uma experiência interessante nesse sentido, porque ele trabalha direto ali no dia a dia. Né? Como é que a comunidade sente isso? Né? Sim, primeiramente agradecer o convite de estar aqui, fazendo parte, participando, poder debater e colaborar com esse tipo de assunto, que é um assunto que, infelizmente, a gente não sente que ele causa tanta comoção nacional, como bem você diz, né? Quer dizer, a gente tem do último dado mais de 25 mil jovens mortos por arma de fogo nesse nosso país, e que desse total quase 70% é negro, né? Quer dizer, é um genocídio específico de uma parcela da juventude que a gente salvou na infância a partir de programas sociais para a questão da natalidade, enfim, mas
ele morre na juventude. A gente salva ele na infância, mas não garante a vida dele adulta, ou enfim, jovem adulta. Infelizmente, para a nossa própria comunidade, isso se torna normal, que é onde está o perigo. Que quando a banalização da violência passa a ser normal, quer dizer, ela não me comove mais, ela passa a ser essa estatística, ela passa a ser cotidiano, a gente não se comove, a gente não se preocupa, a gente não analisa profundamente o que está acontecendo e a gente acaba taxando, assumindo inclusive alguns argumentos, assim, no próprio questão da própria escola. A escola também é uma força repressora muito forte, quer dizer, com 10 anos dessa lei, demorou-se muito, e vem se demorando muito, por exemplo, para professores serem capacitados para no dia da consciência negra como hoje, não fazer uma atividade na escola, mas que representando o negro ainda, o escravo, ainda o submisso, aquele que fazia os serviços para os senhores brancos. Mas dialogar com isso, né? Por que chegou a esse ponto, por que esse ponto existiu até os dias de hoje, fazer esse contraponto. Na verdade, há um discurso ainda, tanto na nossa comunidade quanto na própria escola, que faz parte dessa comunidade, de que o racismo não existe, que isso é uma questão de oportunidade e que, infelizmente, aquela parcela da população se envolveu especificamente com a violência. A gente acredita que não é isso, né? Na verdade, as oportunidades da sociedade, da cidade onde nós vivemos, assim como o professor disse, ela é condicionada a essa juventude ficar invisibilizada e, obviamente, invisibilizada sem acesso a algumas políticas públicas necessárias. Professor, mas o que mais me choca não é só isso, não. Primeiro, e com relação à formação dos professores, você começa a questionar as universidades públicas e privadas. Elas não estão formando professores da licenciatura com esse olhar. Ou seja, elas estão ignorando a lei, ignorando a lei LDB. Então, há uma desinformação e há uma certa inércia por parte da universidade de enfrentar isso de maneira como se deve. Ou seja, é uma lei federal. Outro aspecto que mais me choca não é tanto essa indiferença por parte da população, mas é de certos segmentos ligados a direitos humanos. Eu vou nominar claramente: Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Conselho Estadual de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Direitos Humanos. Se você analisar a pauta deles, a questão da violência do cônjuge não aparece. Por quê, professor? Porque eles se omitem em relação a isso. Ou seja, o que mais me choca é que aqueles que deveriam ser nossos parceiros em relação a isso, eles não colocam isso como uma prioridade. E tem várias prioridades, mas essa discussão da violência da população negra, desses órgãos de direitos humanos, eu cito todos eles porque eu conheço profundamente muito desses órgãos. Eles não pautam a questão da violência contra a juventude negra. E vou mais longe. O Conselho Nacional daqueles adolescentes também não pauta. Se fosse alguma coisa realmente prioritária, que você tem uma avaliação de cada 10 pessoas, 7 negros morrem, se você faz parte do Conselho Nacional daqueles adolescentes, você tem que pautar isso como prioridade. Isso não pode ser uma pauta, vamos dizer assim, periférica. E eu digo o seguinte: os órgãos de defesa dos direitos da população não incorporam a luta antirracista. Essa é uma questão central. E coloco isso de uma maneira periférica. Quando entra naquela avaliação geral. Está morrendo e são negros. Mas eu quero saber a prioridade. Entender isso por parte desses órgãos. E aí, independe do partido político. Estou sendo muito claro em relação a isso. Se você pegar um conselho do estadual no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou no Amazonas, é a mesma coisa. Não há uma incorporação efetiva da luta antirracista. Fernando. Professor, eu acho que a gente tem muita coisa para avançar, né? A gente está vivendo uma oportunidade, esse estudo que o professor Jacobo apresenta, da gente começar a traduzir as estatísticas, e a reportagem é muito bem-vinda, porque mostra que são histórias que se perdem, né? Que são trajetórias, relações afetivas, famílias que se desfazem, a dor de mães e pais que não tem volta, que seus filhos não vão voltar. Então, a oportunidade que a gente tem nesse momento de, ao reconhecer que esse é um problema de fundo para a nossa democracia, né? Que a gente não fecha o novo ciclo de desenvolvimento, o momento melhor que o país está vivendo de correção de desigualdades, se a gente não considerar a questão racial e a juventude negra que está sendo alvo dessa violência letal. O Conselho Nacional de Direitos, o Conselho de Direitos da Pessoa Humana, tem uma resolução nova, tem algumas resoluções novas esse ano em relação a essa violência,
né? E esse é o momento da gente trazer o debate, né? Como o próprio movimento negro traz, da gente enegrecer esse debate, da gente trazer a questão da condição juvenil para uma nova perspectiva, que não é de criminalizar, que não é de estigmatizar, mas é de reconhecer a necessidade da gente ampliar os direitos dessa população, porque a exposição à violência letal, ela pode traduzir outras violências, outros direitos que já foram violados desses jovens antes deles tombarem por uma bala, por um ato de violência fatal. Então, a gente precisa chamar a atenção, né, para como o racismo também opera ao excluir essas pessoas da educação, da escola de qualidade, de um acesso ao mercado de trabalho, de uma moradia digna, da mobilidade, do direito à cidade, de ir e vir, de interagir na cidade, né, o direito ao esporte, ao lazer, à cultura. Esse reconhecimento está sendo Agora, muito pautado nesse momento recente, mas né? esses dados não são novos. No primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos estava colocado isso. O primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos é de 95. Se você quiser fazer um debate sobre os últimos 40 anos, isso está sendo colocado. Então, o que mais choca não é seja, são políticas antigas e a indiferença com relação ao racismo é muito grande. E aí é o seguinte, quando as pessoas falam assim, estamos fazendo uma política em relação a isso, pergunta basicamente o seguinte, quanto é o orçamento disso? Quanto estão gastando efetivamente nesse processo? Fala assim, estamos investindo na questão cultural da população negra. O orçamento do Ministério da área da Cultura é 5 bi. Sabe quanto é dedicado para a cultura negra? 170 milhões. Então você fala, como é que é isso? A metade da população é negra, você tem esse orçamento, e para a cultura negra você dedica 170 milhões. Então você fala, então não é real. Não é real. Então, essas iniciativas, do ponto de vista simbólico, é interessante, é importante. Eu vejo com otimismo que as pessoas estão renovando isso. Mas a pergunta básica é a seguinte, quanto está gastando efetivamente para poder reverter o quadro? Quando fala assim, estamos fazendo política transversal, aí eu fico mais preocupado ainda, porque efetivamente dilui. E você nunca sabe efetivamente se aquela política é efetivamente para combater a violência contra negros. Porque fica claro assim, eu tenho 1 bilhão para poder gastar na saúde da população. Mas quanto efetivamente para combater a questão da violência contra a população negra? Quanto é especificamente em relação a isso? Falar de diluição do orçamento geral é uma coisa, mas falar especificamente em relação a isso não tem. E tem que envolver, acho que, todos os poderes, né? Não, quer dizer, claro, os governos estaduais, municipais, então, tem que ter uma você ação... vê, a minha indignação é porque é o seguinte, eu sinto que há, por parte da Secretaria da Juventude, disponibilidade, aquele vigor jovem de querer fazer, de querer acontecer. Mas espera lá um pouquinho. Eu estou 40 anos nesse processo, então eu já vi tudo, já vi vários discursos em relação a isso, vi presidente da República falando sobre isso, vi ministro falando em relação a isso. Quando você olha a estrutura, você não tem nada. É só discurso, não tem recurso para isso. Quando me falar para mim que está fazendo um programa, eu quero perguntar, quanto está gastando nisso? Qual é o orçamento específico para isso? Certo, professor. Bom, vamos ter que fazer um intervalo. Nossa conversa aqui esquentou bem no fim, mas vamos voltar com ela quente. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já para discutir as políticas de combate à violência que mata milhares de jovens no país, e em especial a juventude negra. Até já. Estamos de volta com o 3-1, que hoje discute a violência que atinge a juventude negra brasileira. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mais de 39 mil negros são assassinados todos os anos no Brasil. Participam do nosso debate Ivair Augusto Alves, coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, Fernanda Papa, coordenadora do Plano Juventude Viva da Secretaria Nacional da Juventude, e Max Maciel, coordenador da Rede Urbana de Ações Socioculturais. Bom, o 3-1 foi às ruas para saber a opinião das pessoas em relação ao racismo e discriminação no país. Vamos ouvi-los. Já houve casos, né, de nós estarmos dentro de um supermercado, né, e um gerente do supermercado achávamos que nós fôssemos cometer um assalto nesse supermercado, né, nós estávamos simplesmente vendo a qualidade de um produto, né, e aí comentando entre nós amigos mesmo, né. A humilhação foi total. Quando fomos ver, o supermercado estava todo cercado, né, com abordagem policial. Qualquer local, no shopping desse, entrando numa loja dessa mesmo, entrando nesse estilo aqui,
Já vem um segurança atrás, observar o que eu vou fazer, se eu vou verificar alguma coisa, se eu vou pegar alguma coisa. Isso é em qualquer lugar. Sempre a gente vê, sempre um olhando de cabeça, da cabeça aos pés e vira a cara com nojo. Já vi isso, já passei por isso. A questão do olhar mesmo, a questão do negro poder se expressar, ter uma forma de expressar o seu estilo, o cabelo black power e o nariz mais largo, os lábios mais grossos. A sociedade já olha de um jeito mais estranho mesmo, já olha separando. Bom, essa é uma realidade do dia a dia que a Fernanda estava comentando aqui, né? Que não é só a violência física, mas é a psicológica, que às vezes é tão ou mais ruim do que a física. Enfim, mas as duas insuportáveis. Você, Max, que conviveu na periferia, estava me contando agora há pouco aí que na foto da sua turma, muitos já não aparecem mais na fotografia. Como é que é isso para você? Como é que é isso para quem convive no dia a dia essa situação? Olha, para nós, na verdade, quando a gente se repara com isso, e aí a gente pegando um pouco do finalzinho da fala do professor, que na verdade há uma carência também de gestores comprometidos, gestores que têm essa pauta priorizada, né? Quer dizer, aquele gestor que quando chega uma determinada política, ele interage com essa questão. Do ponto de vista do nosso dia a dia, quando a gente se dá conta, como eu falei para ti, que a gente pega uma foto nossa do meu aniversário de 7 anos, por exemplo, e eu vejo que 80% dos meus colegas não estão mais aqui, vítimas dessa violência, todos homens, por essa violência que é tratada pela mídia, quer dizer, a forma de se vestir é condicionada. O que é um cabelo ruim? Disseram que nossos cabelos são ruins. O cabelo bom, ao tipo de fisionomia ideal, a um tipo de postura que precisa se ter. Grande parte da parcela dos jovens que conviveu comigo, eles entraram ou eles sofreram esse tipo de violência ou cometeram um tipo de violência baseado também nessa questão de consumo, né? Isso tem uma coisa muito atrelada também. Eles queriam ser aquilo que projetaram para ele. Que projetaram nos livros escolares, que projetaram no cinema, que projetaram na novela, que projetaram no filme, que é o padrão heterossexual, masculino, branco, hegemônico, da elite dominante, que é o que tem que ser. Então, eu vou conquistar isso de alguma forma. E o preconceito, ele, além de ser... há uma subjetividade, eu estava até comentando, há uma subjetividade do preconceito que isso é muito mais forte, muito maior no dia a dia. Nós temos um companheiro nosso administrativo da nossa organização, a gente vai ao banco, por exemplo, eu passo com celulares no bolso na roleta, ele entregando o celular, ele é barrado na roleta. Isso mostra claramente como a sociedade, inclusive aquele que é o segurança negro, reforçando a figura daquele, de como ele trata o seu próprio, né? Quer dizer, porque ele como reforça, fica a questão da isso. autoestima nesse momento, né? Basta ver no dia a dia como é que a gente se vê, né? Quer dizer, a criança é marginalizada, ela sofre preconceito pela sua forma de se vestir, pelo seu cabelo, pelo seu, enfim, sua forma gestual, sua cultura urbana, cultura, quer dizer, ocidental que ele traz com ele, seja religiosa, seja cultural, ele sofre preconceito com isso, quer dizer, ou ele consegue ter essa ruptura de encarar isso, ou ele vai querer assumir a postura dominante. Eu quero fazer só um pequeno reparo. Na reportagem, vocês registraram várias falas de pessoas que mostram e tal. O problema é que eu fiz um levantamento para saber quantos casos estavam tramitando nos tribunais de justiça do país. Eu levei 7 anos de trabalho para poder garimpar essas informações. A primeira informação que eu tenho, que é importante reforçar, é que a população negra não está quieta. Ela está indo à justiça para poder reivindicar os seus direitos em relação a isso. Então, essa posição de vitimização, de que ela sofre, não é verdade. Ela tem ido... Sabe quantos casos eu consegui levantar num período de 3 anos? 12 mil casos, 12 mil processos previstos na justiça. Isso é uma amostra concreta de que a população negra tem ido buscar, através da justiça, seus direitos. Ou seja, ela não está na posição passiva, ela está indo reclamar e tal. Se é um segmento que efetivamente está lutando para reverter o quadro, é o movimento negro, é a população negra. Ela está mudando. Agora, essa posição de mostrar, olha, o negro está com um problema e tal, eu quero inverter um pouco a discussão. Vamos perguntar o seguinte: quanto será que o governo do Estado, governos estaduais, estão utilizando para poder combater a discriminação racial? Eles montaram secretaria, montaram conselho. Quero saber quanto. O governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, o governo do Amazonas. Eu quero saber o seguinte: os governos estaduais
tem tido compromisso de combater a discriminação? De que forma? Que recurso? Tem a lei 10.639. Quero saber quanto efetivamente está gastando nisso. Ou é só os municípios? Porque senão, sem falar dos municípios. Tomaram posse as capitais agora, os vários prefeitos. Vamos perguntar para o Haddad, você é prefeito de São Paulo, na maior cidade do país. Quanto efetivamente vai ser gasto para a capacitação dos professores na área de educação da 10.639? Consequentemente é o seguinte, agora fazer um diagnóstico que tem problema, que nós somos, que a educação precisa melhorar, que o negro tem. Tudo bem, isso a gente já tem esse diagnóstico. Agora saber o seguinte, qual é o compromisso dos governos estaduais e governos municipais para superar isso? Porque fica uma coisa tranquila. Sim. Aí o cara fala, eu sou contra o racismo. Eu falei, contra o racismo como? Se você tem milhares de professores que não receberam uma formação com relação à Lei 10.639 para incluir a questão negra. Então não tem, é conversa fiada. Sim. Então, essa discussão de retratar o depoimento da população negra, eu sofri discriminação ali, tudo bem, estamos cansados de ver isso. É só um retrato. É só um retrato. Agora eu quero saber o seguinte. O que de fato está sendo feito. Eu achei interessante até esse número que o senhor levantou, e eles conseguem de fato ter sucesso nessas ações? 95% dos casos que entram como racismo, eles mudam para injúria. Mas o problema não é esse. O problema é o seguinte, o problema é que você tem um judiciário, você tem um Ministério Público que, na sua maioria, ainda não reconhece que o racismo é desse tamanho. Então, quando eu chamo a atenção que os órgãos de direitos humanos têm um discurso que reconhece que tem a discriminação, eu pergunto, mas como? Se na prática, efetivamente, não se reconhece o racismo quando você faz um parecer, quando você assume. Então, tem uma contradição enorme. Cada lugar que eu vou, e viajo pelo país há muito tempo, eu pergunto na plateia, o Brasil tem racismo e tal? 100% diz que tem. Então, não é desconhecimento de que há ou não há racismo. Aí eu pergunto, quantos de vocês conhecem o racista? Eu conheço, aí vejo, 80% diz, eu conheço o racista. Aí você fala, como é que pode? Um país que todo mundo diz que tem racismo, você conhece os racistas e não tem política para isso. Tem política. Mas que política é essa? Que não tem recurso? Conta aí. Não, eu acho que tem coisas importantes trazidas pelo professor. Uma coisa é a importância nesse momento da mobilização da juventude negra para colocar na agenda do Estado esse tema de uma maneira que ainda não estava colocado. Né? O Plano Juventude Viva é um resultado de conquista da mobilização da juventude negra no período recente, que priorizou nas conferências nacionais promovidas pelo governo federal a questão do que eles chamam de enfrentamento ao genocídio da juventude negra como prioridade para a Política Nacional de Juventude, por isso que a Secretaria Nacional coordena o Plano de Juventude Viva junto com a CEPIR, e a importância entre as ações que estão sendo levadas a cabo, por exemplo, em relação ao judiciário, a gente assinou faz 3 semanas um protocolo de redução de barreira de acesso à justiça para a juventude negra em situação de violência, porque é preciso reconhecer que, de fato, essa juventude não tem um acesso igual ao sistema de justiça em relação ao resto da população. Então, é importante, o racismo das instituições... É que você abre o debate no sistema judiciário para que eles digam para você o que ele entende por racismo, porque 95% não reconhece como racismo. Mas esse é o objetivo do protocolo. A pesquisa do IPEA mostra que a grande maioria dos jovens negros não prestam queixa com medo da polícia. Sim, claro, óbvio. Sim. Na verdade, a gente está falando do racismo nas instituições, não é isso? Quer dizer, porque há a questão do racismo institucional. Claramente, por exemplo, como é o treinamento das corporações militares, no caso da Polícia Militar brasileira? Qual é o estereótipo de abordagem, por exemplo? São jovens negros nas nossas comunidades. Como é que é uma abordagem no centro de uma capital como Brasília e qual é a abordagem na Ceilândia, por exemplo? São armas longas, você não pode olhar para a cara do soldado, você tem que estar de cabeça baixa, você pode ser agredido. Quer dizer, essa conduta militar, que isso tem uma coisa engraçada que acontece nos jovens, quando a gente faz a pesquisa nos jovens, por exemplo, quando a gente fala assim, quantos aqui tomaram jabacu? E quantos aqui quando vê a polícia, já faz o ato do bagulho automático, porque tem que ser automático. Se você não fizer o ato do bagulho, o cara chega, te dá um chute, meio que você já tem que estar treinado para a polícia chegou, você tem que fazer esse tipo de... Sem contar os autos de resistência, que tem essa questão do próprio PL 4477 e essa questão também, por que você atirou em mim, justamente porque existe também essa morte legal,
essa morte do Estado com a população jovem. Do ponto de vista do programa Juventude Viva, a Fernanda Papa sabe disso, a gente ajudou muito a elaborar, mas que é um reforço da questão do racismo institucional, foi a dificuldade dos ministérios incluir a palavra negra na política. Porque não é qualquer jovem que está morrendo. A juventude está morrendo, mas especificamente a juventude negra. E eu acompanhei no debate, por exemplo, que os ministérios tiveram dificuldade de dizer, não, tem que ser juventude negra viva. Porque não pode trazer um tipo de dificuldade. Aí eu reforço um pouco o que o professor falou, que é realmente não encarar a necessidade de dizer, não, é juventude negra viva, porque é a população jovem que está morrendo, nós temos que provocar mesmo, temos que chocar isso. É bom até lembrar, né, porque no passado o samba, né, a música mais de raiz, né, era renegada pelos brancos, né? Assim como o rap é hoje. Né? Então, quer dizer, a própria cultura negra, ela vem sendo oprimida, né? As manifestações. Eu acho importante só uma parte ressaltar... só para complementar, Fernanda, que diante disso, a estrutura como a Juventude Viva tem pensado em provocar institucionalmente e juridicamente as instâncias para cumprir, inclusive, essas agendas. As agendas de acompanhar todos os atos de resistência, na verdade não é ato de resistência, tem que ser investigado. Quer dizer, todo o processo de morte cometido por um policial a um jovem negro tem que ser investigado, porque a causa, até o fim, isso não tem sido feito, né? Com o próprio projeto de lei. Quer dizer, inserir na pauta, estou falando que isso é uma dificuldade dentro do próprio setor público, de inserir essa pauta. Quer dizer, quando eu vejo, inclusive, um grande problema no Congresso, quando eles querem reduzir o Ministério. Quando eles falam que quer reduzir o Ministério, eles querem reduzir a CEPI. Reduzir a Secretaria de Juventude. É importante chamar a atenção que, nesse momento, tem sim uma novidade em relação à ação do Estado para essa pauta, justamente porque a juventude negra está junto e está demandando, está morrendo e está nas ruas reivindicando isso, né? Hoje, no 20 de novembro, mobilizações em São Paulo, no Espírito Santo, no Amapá, em várias capitais, com muita gente na rua protestando. E o Juventude Viva tem esse diálogo permanente, né? Assim, o reconhecimento de que é sim a juventude negra que está morrendo e de que as políticas públicas têm que reconhecer esse sujeito específico. Então, é ação, tanto do ponto de vista da campanha, vamos mostrar agora o novo filme da campanha do Juventude Viva, que é a partir de hoje, né, circulando para a gente discutir a banalização, né, da violência e tudo isso, mas assim, oportunidade para esses jovens não estarem mais expostos à violência. É na educação, é com formação e qualificação profissional, é transformar esses territórios que são mais afetados pelos altos índices de violência com a presença do poder público. Então, é discutir nas escolas como o racismo tem operado, na questão da saúde, no esporte, em equipamentos e, principalmente, no aperfeiçoamento institucional. É mais do que formação de profissionais. Com o Juventude Viva, a gente discutiu, por proposta da Juventude Negra, novos procedimentos operacionais padrão de abordagem policial. Vamos aproveitar, né? E depois você volta. Vamos ver o vídeo, né, que vai circular e a gente a partir de agora. Do projeto de lei 4471, que é super importante também, e a gente pode voltar nisso daqui a pouco. Vamos ver esse vídeo. Tá. O sonho do Robson era ser engenheiro. Desde pequeno ele gostava de prédios, pontes, brincava de construir com tudo que via. Um dia, aconteceu. Ele conseguiu. Todo jovem tem direito de construir seu futuro. Mas o Brasil perde mais de 25 mil jovens por ano, vítimas da violência, a maioria negros. Vamos mudar essa realidade. A história de um grande país se faz com sua juventude viva. Bom, Fernanda, então tá aí, esse vídeo vai ser exibido nas emissoras de TV, em campanhas, como é que é? A campanha está começando agora, na verdade, o vídeo está sendo apresentado nas redes sociais nessa semana, para algumas televisões também, e a ideia é até o próximo ano a gente continuar com outras ações da campanha Juventude Viva, que não é só ver na TV, no outdoor, no ônibus, que é onde a gente pretende estar, mas é também fazer o debate disso no dia a dia, nas igrejas, nas escolas, no clube de futebol, entre os amigos, dentro de casa, porque a gente sabe que os jovens estão passando por essa situação porque é um problema da sociedade, não é do jovem negro o problema da violência. Isso é muito importante a gente colocar. Então, quando esses jovens trazem para nós a questão da violência institucional, da relação ruim, né, com as forças de segurança pública,
pautam para o Plano Juventude Viva, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto de lei que sai do Executivo com o Ministério da Justiça e foi apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, de obrigatoriedade de investigação em caso de auto de resistência, que é a resistência seguida de morte. Isso para nós é concreto. Só um segundo, professor. Isso para nós é concreto da importância de se reconhecer que as instituições têm um impacto negativo, né, quando deveriam estar protegendo a vida dos cidadãos, tem um impacto negativo sobre a vida de muita gente e que isso precisa ser corrigido. Sendo reconhecido, a gente está com esse projeto agora para ser votado na Câmara e com o compromisso do presidente Henrique Alves de colocar para votar assim que a Câmara destrancar a pauta. O Max pediu antes uma parte. É só uma questão, sim, inclusive, que nós, o RUAS, né, que é a Rede Urbana de Ações Socioculturais, tem debatido justamente essa questão, porque, assim, para nós, nas nossas comunidades, nas favelas, nas periferias onde atuamos, que estão desprovidos de políticas públicas, que é um dos processos da questão da mortalidade da juventude negra também, é que a discussão entra na pauta da segurança pública. É importante a gente tentar dar uma diferenciada, porque quando vai se construir uma escola, uma praça de juventude, a discussão é assim, olha, nós vamos colocar essa praça porque ela vai reduzir a violência, né? A gente acha isso muito perigoso, porque aí inverte a questão, aquela lógica máxima do Estado democrático de direito para o Estado penal. Não, bacana, vamos botar aqui porque vai reduzir a violência. Não, tem que colocar porque é um direito da população ter acesso ao esporte, é o direito da população ter acesso à educação, acesso à cultura, não é para reduzir violência, é porque é um direito nosso de ter, nós estamos atrasados de ter. Então é importante fazer esse recorte, porque a gente não está pedindo lá para poder reduzir violência, não, está pedindo porque é um direito nosso que está demorando a chegar. Exatamente. Eu acho que o maior ato recente do governo federal para combater a violência contra a população negra, eu não acho que é a juventude, eu acho que foi o ato que a Dilma anunciou das cotas no serviço público. Isso, para mim, é o maior ganho. Porque, efetivamente, se você não tiver ação afirmativa e a presença negra no Estado, você não muda nada. Então, fica Então, entre as várias conquistas importantes, eu queria destacar essa. Quando a presidente Dilma vai na abertura da Conferência Nacional de Igualdade Racial, anuncia que vai mandar para o Congresso um programa de inserção de 20% do negro no serviço público, ela está fazendo uma revolução. Não é só para arrumar trabalho para o negro, não. É para combater a violência. E é fundamental isso. Então, esse programa da juventude, ótimo, mais uma iniciativa, papai e tal. É claro que eu sempre faço um adendo, eu quero saber quanto vai ser gastado nisso e quanto efetivamente para a questão da população negra. É que o senhor está responsabilizando também os governos estaduais e municipais, porque eu acho que falta mesmo uma ação mais efetiva dos outros segmentos da política brasileira. Você já imaginou? A gente precisa, na verdade, é uma responsabilidade se nós tivéssemos aqui nesse diálogo, nós três, e 3 prefeitos, 3 governadores, você já viu o governador falando sobre isso? Não. Não, você não viu. Você já viu o prefeito falando sobre isso? Também não. Não viu. Como é que pode um prefeito de cidades com a população negra expressiva, em número absoluto, como é São Paulo, como é Salvador, e outras capitais, para não ficar só nessas duas, você não ter uma palavra desse gestor para dizer, olha, eu estou assumindo alguma coisa em relação ao combate à violência contra a população negra. Mas, professor, o prefeito Haddad já assumiu esse compromisso. Eu, governador, vou fazer... Agora, falar uma coisa, eu quero saber efetivamente quanto de recursos você colocar. Tá certo. Porque senão... Bom, vou ter que fazer um intervalo de novo. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta discutindo os caminhos para a inclusão da juventude negra no país. Até já. O 3-1 está de volta debatendo a juventude negra no país. Neste bloco, vamos discutir as alternativas de acesso à educação, cultura e lazer capazes de transformar as comunidades e diminuir a violência nos locais onde esses jovens vivem. Continuam conosco os nossos convidados, Ivair Augusto Alves, coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, Fernanda Papa, coordenadora do Plano Juventude Viva da Secretaria Nacional da Juventude, e Max Maciel, coordenador da Rede Urbana de Ações Socioculturais. Bom, nós tivemos a introdução das cotas no país recentemente, primeiro
com relação às universidades. Agora, a presidente Dilma acaba de anunciar as cotas no serviço público. Vocês acham que essa é uma maneira de começar a reduzir a desigualdade, o preconceito com relação aos negros? Quem quer começar? Eu acho que é um caminho necessário. Né? Os militantes aqui históricos do movimento negro, que foram responsáveis por trazer esse tema para a pauta do Estado no Brasil, vão poder reconstituir essa história, como o professor Ivair é um dos protagonistas disso, ao lado de muitas outras pessoas. Agora, a gente está falando de fato de recolocar as relações de poder que estão na nossa sociedade totalmente desiguais e a população negra não tem acesso a determinados espaços e as cotas são fundamentais para a correção dessas desigualdades. Acho que a decisão do STF no ano passado também em relação ao ensino superior é extremamente importante para a gente mudar com muita veemência o curso do acesso ao ensino superior para os jovens negros do nosso país. Isso a gente vai ver já está vendo no curto, no médio e no longo prazo, como uma mudança da pirâmide social brasileira, que isso é fundamental. Em relação a essas políticas que vocês estavam falando, acho que era importante também mencionar a questão do mercado de trabalho. Né? A gente quer mais educação de qualidade para a nossa juventude negra, mas ela também tem que ter possibilidade de acessar o mercado de trabalho em condições iguais, né? E de exercer o que ela quer ser com políticas públicas para isso. Olhar a condição juvenil nesse sentido é muito importante e aí sim, pensar pelo Juventude Viva como a gente está pensando com o Ministério do Desenvolvimento Social. O Pronatec é importante, entre outras iniciativas que agora começam a enegrecer a sua visão em relação a levar oportunidades para os jovens negros que estão em maior situação de violência e que precisam seguir suas trajetórias de forma saudável. Professor, eu acho que as cotas precisam ser vistas, né, como parte do processo de inclusão da população negra para o desenvolvimento do país. Você não pode ver as cotas como uma mera inserção de negros. Isso vai impactar o país, vai impactar a produção, vai impactar a área de segurança, vai impactar o mercado de trabalho. Então, quando você fala de cotas, seja na área de educação, você está fazendo um projeto que vai marcar e vai impactar em toda a sociedade, em toda a rede de produção. Então, o que nós estamos discutindo é o seguinte: as cotas hoje é um processo que faz parte da inclusão do negro para o desenvolvimento do país. Não é só mais uma luta de alguns negros que estão brigando, não. Nós queremos participar efetivamente do desenvolvimento do país. E a questão fundamental, quando eu digo isso, as cotas são fundamentais para combater a violência. Porque efetivamente você vai ter um mercado de trabalho para uma parcela expressiva de jovens, de mulheres, de muita gente que não tem acesso ao mercado. E a outra questão fundamental, que é o seguinte: nós já temos algumas experiências de alguns estados que já implementam a cota no serviço público. Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Então, é uma experiência. Em alguns municípios também já fazem isso, Nova Iguaçu e outros municípios. Então, nós temos já um background, uma experiência de estados que já fizeram isso, que nós podemos aproveitar. Agora, o que eu estou aguardando é a voz dos outros governadores. Porque ficaram em silêncio, os governadores e prefeitos das capitais que ficaram em silêncio quando a Dilma anunciou. Era hora de dizer: não, eu combato a violência, sou a favor da ação afirmativa e eu vou implementar isso no meu município. Foi um silêncio total. Eu não vi um prefeito, um governador, fora esses que já implementam, dizendo: eu apoio a Dilma nesse processo. Então, por quê? Se você quer de fato combater a violência, quer combater a violência, quer efetivamente que a população negra exerça a sua cidadania plena, é muito claro, vamos investir na ação afirmativa, porque deu certo na universidade. Só o Max agora. Na verdade, complementando, que assim, não sou tão estudioso da questão das cotas, na verdade a gente acompanha porque tem jovens nossos que são cotistas, ProUni, enfim, e a gente vê a percepção deles do dia a dia de uma visão futura daqui aos 20 anos, como nós vamos ter uma nova geração, uma nova sociedade pautada em outros valores e pautada nessa diminuição dessa distância, né? A gente é defensor de uma educação de base eficiente, com qualidade, que lá na frente supere essas questões, que não é o caso específico da cota nesse momento. A cota nesse momento é importante, primeiro, no processo pedagógico do nosso país, de entender não o que foi feito na discussão de que a cota inferiorizava o negro, como se ele não fosse capaz. Muito pelo contrário, é questão de oportunidade de acesso, né? Como é que você imaginava um negro ser médico? Na visão dele.
Na visão dele, ele não entrava. Na visão dele, ele não fazia parte daquele contexto, porque socialmente diziam que não era aquilo, né? Nem pelas pessoas brancas que não reconhecem quase um médico negro, eles ficam surpresos, né? Então, assim, e a gente viu isso dia agora recentemente com relação aos médicos cubanos, né? Que houve até um certo preconceito, houve um preconceito de médicos brasileiros com relação aos médicos negros que chegaram para trabalhar no Brasil. É isso mesmo. Quer dizer, é uma cultura toda que tem que ser modificada. Agora, na percepção nossa, da juventude que a gente trabalha, por exemplo, os jovens estão conosco, negros, cotistas da universidade, ele começa a trazer para a sua família outra perspectiva de futuro. Seus pais, seus irmãos, seus primos, daquele que é possível estar lá. É possível romper aquela barreira, né? Quer dizer, olha o tanto de coisas nós temos que fazer justamente para mostrar isso, porque a elite branca dominante não ia permitir jamais que isso acontecesse, porque ela se perpetuar no poder. Né? Bacana. E eu falo eu estava comentando essa frase, é uma frase que é real. É difícil chamar de senhor aquele que você sempre achou que foi seu empregado. Então, romper isso é importante. Então, na perspectiva da juventude do nosso dia a dia, isso tem sido muito prazeroso, porque os jovens têm se empenhado mais, não nele, mas no contexto social em que ele vive. Dizer, cara, pô, é bacana, tá fazendo universidade, olha o patamar que ele tá chegando, a perspectiva de futuro dele, da família que ele vai gerar dali, quer dizer, vai romper esse ciclo, vai formar outro ciclo importante para o desenvolvimento do país. E outro, terminando aqui minha fala no sentido de que a violência é inibidora do desenvolvimento. Ninguém quer investir em locais ou em pessoas que têm violência, cometem violência ou que são violentos. A violência é inibidora disso. Bairros violentos não têm grandes investimentos. Se não tem grandes investimentos, a gente gera toda uma problemática local. Então a gente precisa sanar isso justamente para poder desenvolver melhor, progredir melhor. É essa inversão de prioridades que a gente está propondo com Juventude Viva para os estados e municípios. Porque a gente está enfrentando uma questão que é de corresponsabilidade na federação. O governo federal tem seu papel, os governos estaduais que tem a relação com as forças de segurança pública mais diretamente, tem seu papel e com as outras políticas também. E o município, que é onde a vida das pessoas acontece ou deixa de acontecer, também tem um papel importante. Assim como a sociedade civil, obviamente, os meios de comunicação, e todo mundo tem um papel nessa questão. É importante você ter falado da autoestima dos jovens a partir das ações afirmativas, porque isso é nítido. O último censo de 2010 mostrou que se autodeclaram, mais da metade da população jovem brasileira é preta ou parda. Já são 53,7%, me parece. Então, assim, isso mostra que a construção da identidade negra com referenciais positivos passa, sim, pela ação responsável do Estado, que tem que dar espaço para esse tipo de expressão, para esse tipo de referência que historicamente foi negado a essa população, seja pelas políticas públicas, seja nos meios de comunicação, seja na produção simbólica e material que a gente vive. Uma parte de como isso é referencial na questão, por exemplo, do próprio vídeo que a secretaria fez, que eu parabenizo no sentido de como ela inverte, como é que eram feitas as propagandas antes. E era o contrário, tipo assim, eu tinha um jovem que tinha futuro, infelizmente aconteceu, e mostra a cena de um jovem negro morto, para chocar, não. A perspectiva é do outro olhar. Mostrar, olha, aconteceu, ele está para frente, sabe? Ele conseguiu, ele está lá, sabe? É inverter justamente essa pauta de como a gente olha a juventude. Que aí aquela, enfim, pedagogos e sociólogos têm essa questão de que a violência ela vai perpetuando a questão, porque a gente defende a cultura de paz nesse sentido, né? De que a gente tem coisas mais harmônicas e mais prazerosas no dia de hoje. A gente precisa de um pacto pela vida da juventude negra no Brasil. Eu acho que é o pacto que o professor estava falando quando ele se referiu aos governadores, aos prefeitos. É um pacto institucional, é um pacto com a sociedade, com a mídia, com todo mundo. O que eu queria saber do professor é o seguinte, professor, nas suas andanças pelo Brasil, aí, nas suas pesquisas, você acha que a situação do jovem negro melhorou do que era antes? Quais são as perspectivas? O que deve ser feito para ele ser inserido definitivamente na nossa vida de maneira digna e cidadã? Eu acho que o jovem tem utilizado da tecnologia de maneira muito criativa, né? Ou seja, para você comparar a nossa época, a forma como o jovem trabalha a questão da música, o rap, poxa, é uma coisa impressionante. Ele tem que ver com otimismo esse processo nesse sentido. Por outro lado, ficou claro nas manifestações de julho que o jovem não participa mais da vida política partidária, por exemplo. Ele participa de uma outra forma nesse processo. Ele tem um outro olhar em relação a como fazer política em relação a isso. E a outra coisa que eu acho importante é que eu percebo hoje os jovens mais críticos em relação ao Estado. Ou seja, o Estado para ele já não é mais aquela figura onipotente que vai resolver todos os problemas dele. As iniciativas de várias cooperativas de jovem
É impressionante como eles têm conseguido sobreviver, gerar recursos e serem independentes nesse processo. Eu vejo um pouco mais nessa direção e essa dependência menor em relação ao Estado. Então, eu estou otimista em relação à juventude negra em relação a isso. Agora, o que eu acredito que faz falta é que esse jovem, ele não é chamado efetivamente para participar das esferas de decisão. Ou seja, tem uma coisa importante, é o seguinte: eu te convido você para participar, mas não para decidir. Então você vai dar palpite, você vai te consultar. Mas para ajudar a decidir, esse jovem não tem sido chamado em relação a isso. A primeira coisa que eu acho que tem que fazer é trazer esse jovem, não para discutir, para dar palpitar, para participar de seminários nacionais, de tudo bem, muito bonito. Eu quero que ele seja chamado também para decidir. Para decidir, que eu acho fundamental esse processo. E a outra questão importante é o seguinte: é preciso haver mais cobrança por parte de quem ocupa o cargo dentro do governo, de gestor, seja em que nível for, com relação à questão racial. Uma coisa é dizer que é contra o racismo. Outra coisa é o seguinte: eu quero saber efetivamente que política você está fazendo e quanto você está realmente destinando do recurso do seu órgão para combater isso. Porque até agora se fala de uma maneira genérica. Estamos fazendo. Então eu digo o seguinte: você quer mudar? Vamos ser transparentes. Vamos fazer, queremos saber quanto, aonde e como. É tranquilo. Aí a gente pode confiar e dizer, vamos trabalhar junto nesse processo. Fora isso, eu tenho um pé atrás, e não é esse pé atrás de desconfiança pela desconfiança. São 40 anos de estar vendo, acompanhar esse processo e ver como é que isso anda. E eu descobri o seguinte: efetivamente você não faz política pública sem orçamento. Bom, eu queria agradecer a participação de todos vocês, do Max, da Fernanda, do professor Ivair. Acho que foi uma discussão bem interessante e acho que deve ter esclarecido muito o nosso telespectador. Espero que vocês voltem aqui no 3-1 para a gente continuar essa discussão. Infelizmente, nosso tempo acabou, então eu convido vocês que estão em casa para na próxima quarta-feira assistir mais um 3-1. Até lá!